Peggy 18. Surprise, universe! It's me, Deadpool, Marvel anti-hero extraordinaire. This is my launch trailer, and research shows that trailers, dubstep, and absolute chaos go together like Wolverine and bad haircuts. Ah, yes, dubstep. The dulcet tones of a computer being lobotomized that make kids go wild. That being said, drop the beat! Deadpool, bang, babes, mayhem! Let's get it on! Deadpool! Oh! Wait, what the? Deadpool! Oh, yeah! Now we're talking. Deadpool! I'm gonna get dizzy! Deadpool, bang, babes, mayhem! Bang, bang, it's so loud! Smells like tacos. You like tacos, Wade? Deadpool, bang, babes, mayhem! Bang, bang, let the quest for booty begin! Cable, what is this? Oh, that's what she said! I didn't sign up for this. Silence, move. Bang! Deadpool, bang, babes, mayhem! Could somebody get a microphone? Because this would be a perfect time to drop it! E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale Não a Pena Jogar. E o game que vou analisar pra vocês hoje, trazer um pouco de informação nerd extra também, é do jogo Deadpool. Jogo com muito sangue zorrando na tela, muita violência e humor negro. Então vamos ao nosso ritual padrão, jovens. Vão lá, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar. Um pãozinho com manteiga e um suco de laranja já tá bom demais. Pô, Zangado, suco de laranja não. Pois é, jovens, agora eu dou risada quando alguém fala desse suco. É impressionante, não importa o lugar. Ah, Zangada, eu não entendi esse lance de suco de laranja não. De boa, sua vida fica melhor sem você entender mesmo. Eu tô falando sério, coisa horrorosa. Se acomoda, fica confortável e vem com o tio. Como eu havia prometido pra vocês no vídeo da meia hora desse jogo, agora eu vou contar um pouco da história do personagem Deadpool antes de começar a falar do game, beleza, Creuza? Então, maravilhoso. Deadpool é um personagem anti-herói que faz parte do universo Marvel. Ele foi criado em 1991, ou seja, o personagem só tem 22 anos de existência. E isso, para o mundo dos quadrinhos, comparado com outros personagens conhecidos pela massa nerd, ele é um jovem gafanhoto ainda. Os responsáveis por sua criação foram Fabian Nicieza, nascido na Argentina, mas aos 4 anos de idade sua família se mudou para Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 85 ele entrou para Marvel Comics como freelance, escrevendo artigos para promover as HQs da Marvel. Seus artigos eram muito bons e 2 anos depois surgiu uma oportunidade de trabalhar como roteirista na série Psy-Force da Marvel. Aff, Zangado, que isso? Olha, jovens, é um grupo de adolescentes super-heróis que possuíam poderes psíquicos. Existe 32 HQs e durou apenas 3 anos. Fabian escreveu o roteiro para Psy-Force número 9 e acabou agradando a maioria e passou a ser um roteirista fixo. Em seguida ele foi ganhando mais moral e passou a escrever histórias para os X-Men, Thor e os Vingadores. Em 91, Fabian recebeu a função de escrever as últimas histórias para os Novos Mutantes, que seriam um spin-off dos X-Men. Seu parceiro para esse trabalho foi o outro criador do Deadpool, Rob Liefeld. Agora, se você que está me ouvindo é um amante de quadrinhos, quando ouvir o nome Rob, dependendo do seu ponto de vista, ou você disse, ok, Rob, beleza. Ou então, ah não, véi, Rob não, véi, bota fé, véi. Como assim, véi? Olha, Rob é considerado por muitos uma farsa, uma piada no mundo dos quadrinhos, e outros o defendem pela sua contribuição. É um assunto muito complicado, jovens, não dá pra eu ser muito detalhista, porque eu tô percorrendo um caminho até chegar na origem do Deadpool, então eu vou ser breve. Rob é um cara de garra, que perseguiu seus sonhos. Ele fez faculdade, fez vários cursos de desenho, trabalhou como entregador de pizza, até mesmo na construção civil, para poder pagar esses cursos, para sempre e sempre melhorar. Ok, haveria uma convenção de quadrinhos em São Francisco, e ele pediu para que seus tios o levassem. Ele estava determinado a mostrar seu trabalho a algum grande fodedozão
da Marvel ou da DC. No stand da DC ele foi super bem tratado, mas pediram que ele melhorasse um pouco mais, ainda não era o momento dele. Ele ficou muito decepcionado e quase não teve coragem de ir até o stand da Marvel. Mas ele foi, e lá ele recebeu um modesto ok. Vamos ver o que isso vai dar. Com 19 anos, ele entrou para a Marvel e seu primeiro trabalho seria fazer uma ilustração de 8 páginas para os Vingadores junto com Pantera Negra. Ele fez, mas no final das contas não ficou muito bom e ele foi substituído. Seu primeiro trabalho publicado aconteceria no mesmo ano em Warlord número 131. Os anos se passaram e ele trabalhou como roteirista e designer em algumas histórias do espetacular Homem-Aranha, o Amazing Spider-Man, e assumiu o controle criativo dos Novos Mutantes, que foi quando ele e Fabian trabalharam juntos. Tá, Zangado, aonde que entra essa história de farsa? Então, jovem, se prepara para dar risada, é sério. As habilidades, os skills de Rob na questão desenho sempre foram questionados. Vocês perceberam pela micro-história resumidíssima que eu acabei de contar que ele foi rejeitado e tal. E mais de uma vez. Mas depois que ele passou a ser pica grossa lá na Marvel, ele não seria rejeitado e poderia expor os seus desenhos. E eis que surgiu o Capitão América mais deformado que eu já vi na vida. Olha isso, jovens. Isso que ele copiou essa imagem de uma foto do Arnold Schwarzenegger na época que ele era o cara mais musculoso do mundo e tal. Muitas pessoas tentaram entender a anatomia da mente de Rob. Piadas e mais piadas começaram a serem feitas, porque não era só os corpos masculinos desproporcionais que ele fazia. Ele não sabe desenhar corpo feminino também. Todas as mulheres são sempre vistas da mesma posição. E elas têm alguma coisa errada com a coluna, cara. Ele é muito limitado no seu traço. Por isso, ele é constantemente ridicularizado pelos fãs de HQ. Eu acredito que ele deve ser respeitado como roteirista, designer e como mente criativa. Já como desenhista, não é o forte do cara. O mestre louva-a-Deus Stan Lee já reconheceu que o cara contribuiu muito para o universo Marvel. Os desenhos dele são horríveis e tal, mas que seus erros não tenham mais peso que os seus acertos. Em 91, Rob e Fabian trabalharam juntos na edição número 98 dos Novos Mutantes, onde nasceu Deadpool. Ele foi um personagem criado para tirar sarro de Deathstroke, ou Exterminador, da DC. Não se tinham grandes planos para Deadpool. Seu nome é Wade Winston Wilson, e o nome do Deathstroke é Slade Wilson. O look também é semelhante, e ambos são mercenários. Mas como Deadpool é uma paródia, seu personagem acabou indo mais pro lado do humor, fazendo as coisas mais bizarras possíveis, acreditando que a qualquer momento a Marvel mandaria deletá-lo. E as coisas acabaram não seguindo desse jeito. Deadpool e Deathstroke já se enfrentaram em HQs de choques de universo. O passado de Deadpool é contado de várias maneiras. Por ele ser lunático e viver em um mundo de fantasias, quase nada do que ele fala condiz com a realidade. Às vezes ele faz sexo com um poste de luz e sai por aí falando pra todo mundo que transou com a Tempestade dos X-Men. Mas parece que uma dessas versões foi contada mais de uma vez, e é essa que eu vou falar pra vocês. Na sua infância ele teve uma mãe carinhosa, atenciosa, mas que faleceu vítima de câncer quando ele era criancinha, quando ele tinha aproximadamente uns 5 anos. Seu pai era militar e passou a ser alcoólatra desde que sua mãe faleceu, se tornando um homem amargo e batendo nele o tempo inteiro. Wade se tornou um adolescente rebelde, andando com gangues, usando drogas e cometendo pequenos crimes. Após a morte do seu pai em uma briga de bar, ele decidiu se tornar um mercenário, mas ele só assassinava pessoas que ele julgava merecedoras. Wade era um cara boa pinta e comia várias mulheres em suas viagens. Alguns anos depois, ele acabou descobrindo que tinha câncer. Com o trauma de sua mãe ainda guardado, ele não quis lutar pela vida, ele desistiu. Afastou-se de todos aqueles que ele se importava e não fez nenhum tipo de tratamento, apenas esperando e aceitando a morte. Um dia, uma organização de armas especiais ofereceu uma chance de cura rápida. Ele teria que acertar participar de um projeto como cobaia chamado Arma X. Eles implantaram o fator cura do Wolverine em seu corpo e realmente o câncer foi curado, mas sua mente acabou ficando um pouco lesionada com surtos paranoicos e psicóticos. Ele então passou a fazer parte de uma organização secreta de mercenários ao lado de Sluggo, Kane, Slayback e uma ex-namorada conhecida como Mímica, que é uma cópia da Mística dos X-Men. Acabou dando treta em uma das missões e Wade matou Slayback.
Assim, ele foi expulso do projeto Arma X, mas ele sabia demais, ele não podia simplesmente ir embora pela porta da frente. Ele foi enviado a um hospício, onde nesse local haviam 2 psicopatas que torturavam e matavam os internos, Dr. Killer Brill e seu assistente Ajax. Aleatoriamente, esses 2 filha da putas escolhiam um paciente para participar de um jogo cruel chamado Deadpool, onde inúmeros testes e torturas eram feitos e ambos iam apostando se esse paciente sobreviveria a mais um teste, a mais uma tortura. O Wade tinha muita raça e aguentava as sessões de tortura sem implorar, sem chorar. E nunca ninguém tinha ido tão longe nesse jogo. Seu corpo foi cada vez mais destruído, deformado mais e mais. Às vezes ele desmaiava e chegava a entrar em estado de coma. Nessa novela de Morre Não Morre, ele acabou conhecendo a morte, a caveira de capa, que no caso seria uma mulher, e acreditem, o Wade se apaixona perdidamente por ela. Cansados desse jogo, Ajax decide matar de uma vez o Wade, perfurando seu coração e o deixando sangrar e agonizar até morrer. O Wade acaba entrando em frenesi de tanto ódio e o fator cura pela primeira vez é ativado para valer desde a situação do câncer e regenera o seu coração, mas o seu corpo não, e ele acaba ficando deformado para sempre. O Wade se recupera, se vinga de Ajax e foge do laboratório e passa a se chamar Deadpool. Seu fator de cura consegue ser melhor do que seu papai ou irmãozinho, como ele mesmo diz, Wolverine, só perde para o do Hulk. Ah, zangado, perde pro do Hulk o caralho. O Deadpool perde a cabeça, jovem, perde o braço e ele regenera. Jovens, é o seguinte, lembra que eu disse que ele se apaixonou pela morte? Pois é, a morte também acaba sendo seduzida por ele e eventualmente eles se pegam. Só que a morte é namorada do Thanos. E quando ele desconfiou ou descobriu as puladas de cerca, ele amaldiçoou o Dead com a imortalidade. Por isso que ele é despedaçado e não morre, daí o seu corpo regenera. Dessa forma ele nunca mais veria a morte. Sacaram? O fator cura foi implantado em seu corpo e ele não reagiu muito bem. Toda vez que esse fator é ativado, sua mente é um pouco deteriorada. Com isso, ele acaba se tornando uma pessoa totalmente instável, lunática, paranoica e imprevisível, vivendo no próprio mundo de fantasia e dificilmente consegue manter o foco em alguma coisa. Ah, zangado, você esqueceu, Deadpool também teletransporta. Sim, mas na sua origem era um mecanismo dado pela Arma X que ficava na fivela do seu cinto. Hoje em dia mudaram isso, é uma habilidade que ele recebeu junto com a do Wolverine. Misturaram o fator cura do Logan com o teleporte do John Raitt e aplicaram em Deadpool. Deadpool fez nesses anos várias aparições em HQs diferentes da Marvel. Lutou contra e ao lado de vários heróis como o Homem-Aranha, por exemplo. Às vezes ele chamou atenção, outras não. Esses tempos pra cá, a Marvel foi esperta e descobriu que o senso de humor modesto fosse ampliado pra completa putaria, agradava os fãs. E Deadpool passou a ter suas HQs próprias, cheias de mulheres gostosíssimas, algumas frutos da imaginação dele, e muita violência, com piadas e mais piadas. Quanto mais besta e retardada a piada fosse, mais o personagem crescia. Além de aparições no filme do Wolverine, do qual eu não gostei nem um pouquinho, e no jogo Marvel vs Capcom 3, fazendo dupla nada mais, nada menos do que com Dante. Deadpool, de tanto usar o fator cura, ele escuta vozes em sua mente e tem conversas com elas durante as batalhas e em outros momentos da sua vida. Ele tem medo de vacas, ele sonha em pegar a Psylocke. Na verdade, meio mundo da Marvel quer comer ela, né? O Ciclope mesmo já comeu, mas enfim. Ele é apaixonado pela morte e além do fator cura e teletransporte, ele é um excelente guerreiro. Tanto que o Gambit, um dos meus personagens favoritos dos X-Men, disse uma vez que se ele pudesse escolher, ele jamais enfrentaria Deadpool. E beleza, jovens, esse foi um resumão de toda a origem do Deadpool. Na descrição desse vídeo tem o link de várias HQs do cara para serem lidas online ou download em português. Tem muitas mesmo, é só conferir aí depois. Então vamos lá agora para o jogo. Deadpool é um game em terceira pessoa de ação e aventura com elementos hack and slash, desenvolvido pela High Moon Studios e distribuído pela Activision, lançado neste ano, junho de 2013, disponível para Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E vamos lá, começando pela história do jogo. Jovens, não tem história. Quer dizer, até tem, né? Mas nem o Deadpool quer saber a história do jogo dele, cara. Porque na intro ele recebe o script, daí ele sai rasurando tudo. E durante as cutscenes, quando ele encontra o Cable, Wolverine, Psylocke, Vampira, Sinistro, onde a história deveria ser contada pra gente saber o que está acontecendo,
O Deadpool, com a sua total concentração nas coisas, fica viajando pesado, cara. E a gente só fica dando risada e foda-se o resto. Pra vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou colocar uma cena do jogo. Deixa rolar. Cable? Hey, man out of time. What are you doing here? We haven't seen him since our run in the comics together. Oh, I love reunions. Wade, I need you to listen closely. I've time traveled from the future to bring you a dire warning about... Oh, God, here he goes again. He's not here 10 seconds before he starts boring us with his dire warning from the future crap. Sinister has knocked out the X-Men by broadcasting... We may want to pay attention. This could explain a critical plot point. The survival of Earth entirely depends on... which all hinges on you, Wade. Now here's the critical part. It's so boring. Make it stop. Damn it, Wade! Essa é a história do jogo, cara. Você sabe que tem que vencer o Sinistro, porque o Cable explicou, mas o Deadpool não prestou atenção. A campanha do jogo gira em torno de 4 horas de duração, sem contar que deve ter quase 1 hora de cutscenes. Então o gameplay deve ter aí umas 3 horas e pouco, é muito curto. E como o jogo funciona, também é bem simples. Você é capaz de andar, correr, pular, dar pulos, tripar, degolar, decapitar e atirar nos seus inimigos das mais variadas formas. Matando os inimigos, nós ganhamos XP, encontramos itens que são moedas do jogo para destravar novas habilidades e armas para o Deadpool. Ele anda com armas brancas do estilo ninja, armas de fogo também, que você pode ir alternando durante o seu gameplay. E todos os tipos de armas nós podemos fazer upgrades, aumentando dano, velocidade, sequências, assim como nós podemos fazer upgrade no próprio Deadpool, aumentando a velocidade do seu fator cura, sua barra de HP, enfim, coisas que vocês já estão cansados de conhecer. O visual do fator cura do jogo é ótimo. Quando o Dead vai sofrendo dano, ele fica bem destruído, você vê os ossos dele e depois vai se regenerando. É bem inspirado no game do Wolverine. Durante as cutscenes, às vezes surge uma oportunidade para se apertar botões. Existem 2 casos. Quando aparece um personagem novo, tipo a Vampira, se você apertar o botão, vai aparecer uma breve apresentação desse personagem contando sua história nas HQs. Em outros momentos, são para situações hilárias. Se uma cena está engraçada, caso você aperte um botão, ela fica mais engraçada ainda. O game faz referência a vários jogos como Super Mario, antigos RPGs, alternando a visão da câmera e jogabilidade. Todas as vezes que isso acontece é pra você rir e rir muito. Com um pulo duplo ele manda a física se fuder, ele mesmo fala isso no game. E caso você execute um pulo errado, ele não morre, ele simplesmente se teletransporta de volta pra cima. Existe também a possibilidade de matar um inimigo em um modo stealth, mas... você é perfeitamente capaz de estuprar os inimigos, então eu nem perdi tempo. A ambientação do jogo é bastante simples, não é muito rica em detalhes, com exceção do apartamento do Dead, que é muito foda. Uma coisa que é chata é que não tem nada de destruição de cenário. Nem mesmo uma cadeira em uma sala você é capaz de destruir. Dificilmente você vai se perder nas fases, existem várias luzes verdes que sempre indicam o caminho onde você deve seguir. O gráfico nos consoles é bacaninha, na verdade é bem melhor do que eu esperava pelos trailers, e no PC o gráfico pode ser considerado bom. A trilha sonora do jogo é foda, jovens, é rock dos bons. Os controles do game são simples, respondem muito bem no modo batalha, já em modo tiro são lentos e imprecisos, leva um tempo para você se acostumar e se irritar menos com isso. A dificuldade do jogo não é muito alta, o jogo é bastante fácil e vai ter raríssimos momentos que vão exigir mais habilidades de vocês. Quem já é fodão em games desse gênero pode começar jogando em dificuldade maior que a média, que vai se virar tranquilamente. Uma coisa que é muito foda é que literalmente o Deadpool não para de falar nem um instante, o tempo todo ele interage com a gente. Player pra lá, player pra cá. E caso nós estivermos apanhando de algum inimigo, ele fala: pô, jogador, usa o teleporte, cara, existe o teleporte, sabia? E caso você regasse todo mundo, ele tem muitas piadas pra falar e ficar zoando os inimigos. A dublagem do game é ótima, escolheram o Nolan North pra dublar o Deadpool,
Ele que é um dublador profissional, que já apareceu aqui no canal em vários outros vídeos. Pra quem não se lembra, eu já contei até um pouco da história dele. Ele é o dublador do Drake, do Uncharted. A inteligência artificial dos inimigos é medíocre, eles são muito burros. Eu vi um inimigo dar cover em um cano no chão. Eles não têm tática nenhuma, mesmo os soldados. A movimentação dos inimigos é estranha, um pouco travada, um pouco robótica. Já do Deadpool é bem fluida, é super bem feita. Deadpool, jovens, é um jogo violento, mas muito simples e curto. O preço que ele está sendo vendido é muito caro, até mesmo na Steam. Digo isso pelo tamanho da campanha. O que torna o jogo muito, mas muito divertido de se jogar é o humor constante. Esse, sem dúvida, é o jogo que eu mais dei risada durante um gameplay em toda a minha vida. O jogo não para, e as piadas são ótimas, você vai rir muito. É uma pena que o jogo está todo em inglês, não tem legenda em português. Você ri tanto no jogo que acaba camuflando sua simplicidade. Se a campanha fosse maior, eu até elogiaria mais o jogo. Mas se você pegar esse game para jogar em um domingão chato, sem nada para fazer, é bem capaz de você zerar no mesmo dia. Daí fica complicado. Então vocês avaliem bem, com tudo isso que eu falei aqui, suas prioridades de adquirir por agora ou não esse jogo. Que ele é divertido, isso com certeza ele é. Mas não apresenta nada de especial, a não ser seu riquíssimo humor. Bom, então é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, de conferir todos os links na descrição do vídeo das HQs. Comentem também se puder. Grande abraço a todos vocês, jovens. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.